Ok. Ô, Cláudio, tudo bem, Cláudio? Me ouve? Me ouve, Cláudio? E aí, Opa, tudo beleza, bem? Murilo? E aí? Como é que tá, meu Beleza? velho? Tudo jóia, Tranquilo? Vou só tranquilo. dar um muto aqui rapidinho e desligar a Uhum. câmera, eu vou ali e já volto. Então, tá bom. Oi, Juliana. Gustavo, tudo bem, Gustavo? Olá, tudo bem, pessoal? Fala, Murilo, boa noite. E aí, Gustavo, tudo tranquilo? Tudo bem com você? Tudo bem também. Que bom. Bora aprender mais um pouquinho. Vamos fomentar isso aí, né, gente? E é Uhum. um assunto empolgante, né, Gustavo? Eu gosto muito, né? Na área de processos, eu sou... Eu trabalho, só para apresentar um pouquinho, né? Eu trabalho com implantação de SAP, né? Olha, que legal, que bacana. É, o SAP Business One, né? É uma Uhum, ferramenta para pequenas e médias empresas que estão ampliando esse mercado aí. uhum, Mas o que eu identifiquei em todos os processos que eu estou implantando é que sim, muitas empresas, com a pandemia, né, muitas aham, empresas acabaram crescendo bastante desordenadamente, sim, né, outras quebraram, obviamente, mas muitas cresceram uhum, e surgiu-se a necessidade de implantar o software, né? Então a gente vai sim, fazer a implantação. Eu trabalho já há 15 anos na área, então também tenho um uhum, pouco de noção de processos. Mas o aham, que falta, eu acho que o que falta nas empresas de software, isso até porque existe os BPMs para isso também, mas falta uma coisa de fazer com que o cliente entenda que ele precisa adequar a casa dele antes dele colocar exato, o telhado, né? exatamente. Senão você automatiza o caos, né? Inclusive agora, tem 40 minutos que eu acabei de sair de uma outra reunião Aham, para falar justamente de um super processo falho. uhum, A gente implantou, sinalizou e aí eu ia até depois aí, eu vi que você falou sobre tipo, exemplos esses dias, uhum, mas eu não tava, eu não tinha nenhum caso em sim, específico, mas aí uhum, hoje surgiu um caso de um processo de suprimentos que tem vários SLAs que precisam ser cumpridos, precisam ser desenhados antes, né? Eu falei assim, bom, eu vou uhum, jogar isso nessa discussão hoje, se uhum, puder ou se der em algum outro momento, sim, para a gente compartilha, né? exato. Tanto que eu não sei mexer ainda nem com o próprio Visage, eu não sei, eu instalei ele anteontem, né? Aham. Eu, Mas o que que eu, você achou já das primeiras impressões? É tranquilo? eu só instalei, eu não abri, eu só me cadastrei, Aham, é muito engraçado porque a gente acha que a gente sabe alguma coisa, eu mexia com o Visio, né? E o sim, Visio para mim era tipo assim, cara, fantástico. Aí quando eu comecei a ver aquele Visage, eu falei, cara, absurdo, a outra ferramenta não tem nada a ver, né? exato. Mas aí eu baixei ele aqui agora, tanto é que eu tinha um MacBook, eu te falei, aí eu Sim, estou sim. vendendo, comprei um Dell para instalar esse Visage aí e Aham, começar a mexer um pouco mais e também aprender, né, para poder sim. utilizar a experiência aí de aprender bastante, né, com relação a levantamento, como levanta, como você sugere as outras coisas para que você consiga
o meu Perfeito. foco não é só virar BPM, mas juntar as duas coisas, né? Sim. Implantação de software com o BPM, né? Eu acho Uhum. que o ideal seria que as empresas elas fizessem um trabalho antes de pôr Uhum. um software ou meio que em conjunto trabalhando naquele modelo de sprint ágil, né? Sim, Você exato, adequa um exato. processo, implanta uma parte, adequa um processo, implanta uma parte e você vai Aí indo vem na grande. linha de BPM ágil, né? Tá? Hoje se fala muito em BPM ágil, né? Tem bastante, tem uma riqueza de conteúdo, né? Aham, Eu até tinha pedido ali para esse curso que a gente fez, né? Para ele, é que eu não vi muito ágil naquele framework que ele propôs, né? Aquele formato que ele propôs ali, eu achei um pouco, ainda assim, um pouco demorado, né? Na prática, se você for pôr aquilo ali na prática, não sei se ele fica muito aderente. aham, Mas tá, é nessa linha mesmo, né? As empresas cada vez mais estão identificando que não basta o software por si só, um ERP, um CRM por si só não faz nada sozinho, né? Se a gente não aham, melhorar a primeira casa, como você mesmo mencionou, né? Melhorar primeiro uhum, fazer o nosso alicerce, fazer uma especificação funcional muito bem feita, né? Em cima do desenho de processo, né? E, e após isso, fazer um software selection, né? Fazer uma escolha de desculpa o termo técnico, uhum. fazer a escolha de uma plataforma para trabalhar, né? Para chamar de sua. Então, É muito erro mesmo isso aí. Mas legal, esse vem de uma grande, né? A SAP, implantação de SAP, a gente sempre escuta que é traumático, né? é Quando, bem quando mal traumático. feito, quando a empresa não identifica quais são os passos para fazer uma implantação, você tem um gasto muito grande e sem retorno, né? Uhum. Ele as pessoas, muitas pessoas eu vejo assim, Uhum, existem três ferramentas da SAP, né, que é o ECC, que é o S4, o All-in-One, que é o médio, e o SAP Business One, que é o pequeno, entre aspas, né? uhum, Mas muitas pessoas, uns implantam o sistema, o SAP por grife, porque tem o SAP, uhum, uhum, né, como todo mundo gosta de usar do Dali, nessas outras marcas, a pessoa sim, quer ter um SAP. é, Eu quero colocar o SAP, né? E uhum, também não tem processos bem estabelecidos. uhum, Assim, o que eu mais estou passando nessas implantações é falta de processos sim, bem estabelecidos, com seus SLAs, com seus indicadores, né? Então, uhum, eu não entendo muito de BPM. Na realidade, o curso do André foi meu primeiro contato, assim, porque eu fui começar a procurar, pesquisar sobre levantamento. Eu queria fazer alguma coisa mais específica, e eu trabalho na área e nunca tinha ouvido falar, cara, assim, na área sim, de software, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu ouvi falar tem um mês e meio, né? uhum, E aí eu comecei a entrar e procurar e pesquisar, e a coisa assim ficou um absurdo de grande, assim. Eu vi que sim. tem um mundo. Aí eu vi aquele Todas as CIBOC, eu vi um monte de siglas, coisa. né? Eu não entendo nada de nenhuma sigla, nada, nada, BPM, nada, nada. BPMS, BPMN, É, 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 a gente tem pode muita coisa que conversar sobre isso aí também. eu preciso aprender bastante, né? Mas Uhum, estamos aí. Eu quero aprender, compartilhar aí. Eu tenho, como eu estou num lado um pouco mais traumático da coisa, eu posso trazer bastante sim, estudo de caso, assim, que a gente tem muita coisa, muita coisa, legal. Legal. que aí ajuda também a definir até como pensar, né? Uhum, Mas é isso. bacana. Alguém mais aí Prazer. quer, hein? O prazer é tudo nosso, né? Nossa aí, Uhum. tem mais quatro colegas aí junto com a gente. Cláudio, Gustavo, Isabel, Juliana, boa noite. Boa E aí, noite. Boa pessoal? Boa noite, Moreno. noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Desculpa estar Nem, sem câmera. rapaz, por favor. Nem eu não curto Bem, muito essa câmera na cara, mas é o meu dia a dia, porque ajuda. Até vou falar um pouquinho disso, né? Eu acho que a câmera, para nós, como analistas de processo, ou futuros analistas, né,
ela ajuda um pouco a quebrar a distância, porque ela gera empatia. Bom, Ou, ao mesmo tempo, ela pode realmente gerar uma concordo. grande antipatia, né? Dependendo de como você abrir a câmera, como você estiver, né? Tem vários clientes, tem formas de agir, né? Mas eu sempre tenho como padrão abrir câmera, né? Mas a não ser que eu entre numa reunião e vejo todas as câmeras desligadas, aí eu deixo desligado. Você é o estranho, né? Querendo mostrar a cara, né? Mas eu tenho esse costume. Alguém quer falar aí, por favor? Quer se apresentar, dizer um Deixa pouco? eu só dar uma intro aí, falar com vocês. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar participando de um grupo tão seleto, de pessoas que conhecem bastante BPN há muito tempo, bastante processo, né? É um mundo que me fascina, vou ser bem sincero com Sim. vocês. Eu sou administrador, sou gestor, tenho pós em governança e compliance, Oh, bacana. trabalho com Sim. gestão condominial. E o engraçado foi como tudo isso se juntou por meio dos processos, né? Uhum. Como administrador, a gente trabalha com todos os ramos, né? É Uhum. claro, a gente tem a nossa especialidade, a gente tem os nossos conhecimentos, mas a gente trabalha com todos os ramos. E por meio da pós-graduação em governança e compliance, eu conheci o Bisage e o BPN. Uhum. Cara, me apaixonei. Me É apaixonei. Eu bacana. achei esse negócio fantástico. E aí eu comecei a brincar, né? E aí fui lendo, fui buscando e estou fazendo disso profissão. Tudo que eu faço hoje, em todas as áreas as quais eu trabalho, e RH também é uma área que eu também trabalho, eu só vejo o processo. O Visage é minha ferramenta de lado, o EPM CBOK, meu livro de cabeceira, né? E, cara, eu tô fantasiado. Assim, você estava falando da questão Tô falando, e é sério, é engraçado o Uhum. quanto isso Uhum. é. Porque você tá lá cheio de coisa para fazer, e aí tu pega e vai montar o processo. Você tem Sim, 15, 16 processos para montar. E sim. quando você viu, passou o dia e você tá lá. E você nem sentiu o dia passar porque você está fazendo algo que você gosta. Algo que é bom, algo que está mudando algo que está trazendo valor para alguém, entendeu? Isso é isso é top demais, isso É. é fantástico, sabe? Motivador, E né, Cláudio? você, exatamente, você tem que planejar, e você tem que administrar, e você tem que comandar a área, você tem que liderar, você tem que. E aí você pega tudo isso, e no tempinho que você tem, você descansa trabalhando. É incrível, sem sacanagem. Assim, posso estar fantasiado, mas é uma Uhum. coisa que surgiu para mim como um novo norte, sabe? Eu uso o processo hoje para tudo, Uhum. entendeu? Que nem eu falei, né? Eu tenho um trabalho com gestão condominial, onde eu fiz um produto de gestão por processos em condomínio, Sim, legal. entendeu? Então, assim, eu apliquei a governança corporativa dentro da gestão condominial de Uhum. uma forma diferente que o mercado vê hoje, entendeu? E estou vendendo isso. Junto com isso, eu vendo uma prestação de contas, uma tomada de decisão por meio de processos que todo mundo consegue ver, entendeu? E olha só o quanto, Sim. olha essa gama de coisa que o processo nos dá. Você está aqui, você está no supermercado, que nem o caso do Jasper, né, que a gente vai ver aí. Uhum. O cara estava lá, não foi atendido como ele pensou que deveria, daí depende também, ele tem uma visão gerencial da coisa, Uhum. pessoas têm visões não gerenciais e rolou uma crítica dentro, não sei se vocês leram, rolou uma crítica a ele, mas enfim, eu entendo o lado dele como a visão gerencial da coisa, entendeu? E aí ele viu um processo e as pessoas viram algo que não deveria ter sido visto no post, né? Que o post fala de cadeia de suprimento, fala de consequência de um mau Exato, atendimento. exato. Tirar todos os produtos da prateleira, né? O que que pode ocasionar isso? Exatamente, Uma ruptura de contrato, né? Tem toda uma ruptura exatamente, de contrato, não, de prestação, né? Porque o produto exato, dele, o produto do fornecedor não está exposto, né?
Ele consumiu todos os Exatamente. produtos. Sim, sim, sim. Mas essa visão, eu posso te dizer que é uma visão que ela não é tão simples de ser enxergada. Sabe por quê? Porque Sim, tem várias, é o que eles falam, né? A cabeça que você tem como um raciocínio mais lógico, um raciocínio mais para humanas, um raciocínio mais voltado a... Aí não adianta, não adianta, não adianta. Pessoas, exatamente, elas têm exatamente. o formar, até isso é, como se diz, é o corpo humano, né? O cérebro dele não foi construído para isso. Não, ele não conseguiu desenvolver essa habilidade de enxergar o processo assim, né? E, para nossa sorte, a gente tem. Ou pelo menos É, deveria, né? é. É a Legal, questão legal. é aquela questão da gente diferenciar, né, pessoal? Uhum, O nosso pensamento pessoal, eu fui no mercado comprar a cerveja, uhum, entendeu? Do pensamento profissional. A cerveja que eu quero não tem porque eu vi o cara botando todas no carrinho, entendeu? Então a gente tem que saber diferenciar isso. uhum, E nós, né, todos nós aqui, Gustavo, como eu, chegando agora, né, o pessoal mais antigo aí, a gente, quando acontece essas coisas, a cabeça já linka aqui, opa, se ele tivesse feito isso, eu vou. E engraçado, porque a solução a gente vai aonde? Não, uhum. calma aí, eu tenho que ir aqui, entendeu? E isso é muito engraçado. É bacana mesmo. A minha esposa, ela é fotógrafa, né? Então ela tem a evolução cerebral dela é um outro córtex, né? É em outro hemisfério aí da cabeça, né? E essa parte de processo é tão enraizada na gente, né? Que ela tinha um produto lá que a gente pegou da prateleira e aí ela viu o outro produto do lado e ela falou assim, eu vou devolver isso aqui. E ela pegou e simplesmente devolveu na prateleira, não pegou da onde ela tirou, né? Eu falei assim, olha só o que você acabou de fazer. Ela já fica de saco cheio comigo por causa disso, né? Aí, Juliana, pode bater que os maridos são chatos mesmo, Juliana. Eu falei assim, olha o que você acabou de fazer, né? Você pegou o produto que estava aqui embaixo e devolveu aqui em cima. E se uma pessoa pequena, se acabar todos esses produtos de baixo, a pessoa baixinha vai conseguir pegá-lo onde você deixou? Dela. Eu falei, não, mas só tenta devolver no mesmo lugar. Eu acho que não é muito complicado. É claro que eu ouvi, né? É sério que você está me enchendo o saco por causa disso? Eu falei, mas é que assim, ó, só que o que a gente tem que ter cuidado, né? E eu particularmente agora estou tendo que ter muito cuidado porque eu tenho uma filha, né? Então a cabeça dela é completamente diferente ainda, mais ainda, né? De nós, né? Não tentar impor a nossa forma de ser, né? A nossa, Sim, exato. o nosso pensamento, né? Não é porque a gente tem essa facilidade de pensar em processo Uhum. que as outras pessoas têm. Essas pessoas, muito provavelmente, que julgaram eu não lembro o nome do rapaz lá, é um top voice, né? Acho que é. Que julgaram ele negativamente, não conseguiram ver o benefício que ele traria para essa empresa se essa empresa visse os comentários dele, né? Uhum. Ele trouxe uma análise que muita gente paga muito caro para fazer isso. E ele deu. Meu ver, foi uma consultoria. Tudo que ele Eu também apontou ali vejo foi uma assim. consultoria. Eu também vi assim. Uhum. Opa, tudo bem? Olá, Olá. consegui chegar com câmera agora. Melhor, assim. Eu Ah, prefiro sempre com câmera, gente. Poder ver as pessoas é melhor, sim, sim, né? sim. Bom, Boa noite a todos. quer passar também um pouquinho? Conta para nós aí tua experiência. Com certeza, fiquei empolgada aí com o depoimento do Cláudio, né, contando da empolgação dele com processos. E é engraçado, a gente não está aqui à toa, uma terça-feira às 20 horas, né? Só sendo apaixonado mesmo, gostando, depois de um dia cansativo de trabalho. Então, estamos unidos aqui por termos o prazer de falar de BPM, né? E é engraçado que, assim, BPM chegou para mim porque eu sou consultora na área de gestão estratégica, gestão da qualidade, e preparo algumas empresas para a implantação da ISO 9001.
não é o principal foco do meu trabalho, mas o que que acontece? Eu convivo com isso, como o Cláudio fala, administrador acaba passando por várias áreas, né? E acabei vendo que as empresas que são certificadas, elas às vezes nem entendem o que que é gestão por processo, quando a norma, ela requer que a empresa tenha o foco em gestão por processo. E aí me deparei escrevendo procedimento que se confunde com processo, tarefa, subprocesso, uma confusão, uma loucura total. E eu fiz, não, gente, preciso me aprofundar mais no conhecimento aqui para poder orientar melhor as empresas sobre como realmente desenhar seus processos e ter isso feito de uma forma mais profissional e não empírica, né? E aí eu comecei também a ter um pouquinho de contato sobre BPM, mas tudo assim, ainda muito novo, acho que vocês devem ter percebido na minha participação, talvez até mais ansiosa em relação a conseguir adquirir esse conhecimento, porque eu estou numa fase ainda muito embrionária. Quando eu perguntei qual o livro que vocês indicariam, que vocês falaram Seboc, eu dei risada, eu fiz assim, claro, né, Seboc, mas é que eu não estava imaginando ser ele um livro tão prático, assim, de falar um pouco, trazer exemplos, etc. Achei que ele trouxesse muito mais a teoria, e aí eu estava buscando alguma coisa que trouxesse mais exemplos. Mas é isso, e aí com o curso com o André, eu já tinha feito um curso antes com a Isabel Martinez, não sei se vocês a conhecem, ela aqui na Bahia, né, eu não sei de onde vocês são, mas aqui na Bahia ela já atua há bastante tempo, é um amor de pessoa, muito participativa. E aí eu fiz, mas o curso com ela é bem introdutório mesmo, Uhum. e eu sabia disso. E a segunda oportunidade foi junto com o André, agora, colega de vocês, tá? E eu estou bem animada, bem, assim, interessada no assunto. Só tenho um receio do seguinte, eu não sei se vocês todos têm o foco único em BPM, e aí vocês vão ser os experts nessa área. Eu acho que ela exige muito, são muitos detalhes, né? E eu não sei se seria apenas não sei não, esse não é apenas o meu foco, né? Mas eu quero entender bem. Então, às vezes eu vou atender uma empresa e se ela precisar disso, eu quero entender sobre o assunto, até para orientá-la sobre onde buscar um atendimento correto, o que cobrar nessa hora, o que precisa ser feito, entende? Ter parceiros, às vezes eu fecho um contrato, precisa fazer a parte de BPM. Então, de repente, tem algum parceiro que pode fazer Sim, esse sim. trabalho. Uhum. É assim que eu estou vendo. Eu acho que a gente pode falar, então, um pouquinho sobre o papel do analista de processos, né? Qual que é o papel do analista de processos dentro das empresas? Tá? Existem alguns papéis que ele pode executar. Primeiro, e eu acho que primeiro não, mas um deles, né? Eu acho que ele vai muito em encontro com a sua profissão. Por quê? Porque o que você faz quando você implanta uma ISO? Você normatiza, né? Você faz a Uhum, normatização sim. de processos. Normatização de processos. Então, você nada mais do que fez a atividade de um analista de processos. Só que você não desenhou esse processo. Essa é só a diferença. O processo já vem pré-moldado, né, ou já tem dentro da empresa, e você adequa, né, as necessidades dessa necessidades em termos, né, porque muita da necessidade, as pessoas correm atrás dessa certificação, desse certificado, mais para ficar mais competitivo no mercado, mas não pelo Isso. real motivo que seria uma ISO, que é trazer organização para os processos. Eles não E aí procuram a ISO para organizar a casa. Ninguém procura a ISO para organizar a casa. Eles procuram a ISO para se tornar mais competitivos no mercado, para colocar o selinho lá na frente da fachada da empresa dele, que ele tem a ISO, ele tem as OSAs aí, né, de meio ambiente, tem todas essas isso. certificações. Mas é para ficar competitivo, não para o fundamento dela.
E É por aí, isso que eu falei que a qualidade não é meu foco principal, porque aí eu entro para a parte de gestão estratégica e saio uhum, falando sobre cultura organizacional e querendo mudar essa uhum, mentalidade. uhum, Porque para que selo, né? Na verdade, o selo é uma consequência. Eu quero ver exato. isso funcionando dentro da empresa e Uhum, gerando resultado, né? uhum. Mas alguma empresa já te contratou para falar assim, olha, eu quero arrumar a minha casa, eu quero deixar tudo organizado, e daí você fala, ah, eu tenho um ISO para te propor. Não, eles já chegam para você, olha, eu quero a implantação do ISO 9001, ou do 14001, ou qualquer que seja. Eles não pedem, eles querem melhorar o processo, eles querem o selo. Aí, É. aí vai o teu papel, que eu acho que você já desempenha há bastante tempo, né? De falar assim, bacana, então vamos arrumar a casa? Eu acho que aí é um outro serviço que você pode agregar no teu negócio. É, o que acontece comigo é isso, porque como eu sou mais da parte de gestão estratégica, o povo nem me procura tanto pela ISO, mas procura para dizer assim, Isabel, estou tendo problemas na empresa, sabe? Uhum, Percebo que a gente perdeu clientes ou está tendo um clima organizacional não muito bom, tem coisas que aqui não estão funcionando muito bem. E uhum, aí é a hora de entrar com o diagnóstico e onde a gente recai. Sempre nessa falta de estruturação, organização, planejamento e acompanhamento de resultados. Então, eu tenho uma metodologia que, quando eu entro na empresa, é para ajudar essa empresa a trabalhar de forma estruturada, planejada, organizada e acompanhada. Então, a uhum, estrutura, né, como é que está montada a sua estrutura organizacional, o planejamento estratégico e executivo, definindo metas, né, atribuindo metas para os respectivos responsáveis. Quando uhum, falo de organização, aí eu vou falar de processos, sim, né, e por fim fazer o acompanhamento sistemático disso, uhum, porque se não houver o monitoramento, você não tem controle, você sim. não sabe, né, como resolver os problemas que você tem. É quase um framework aí do Falcone, né? Isso! Nossa, Murilo, Eu quase você escutei pegou o Falcone. é por aí. É por aí, é por aí. Sim, sim, legal, legal, bacana, bacana. Então tá. Gente, eu amo essa profissão, né? Eu sou da área de sistemas, sou analista de sistemas. Antigamente, né? Eu era desenvolvedor de sistemas e só que me achei nessa maravilha de processo. E eu acho que já tenho 15 anos já que eu estou como analista de processos. Tem um tempinho que eu já venho nessa carreira. E, assim, Isabel, até hoje eu não posso dizer 100% que eu sei tudo de processo. O caminho é longo. Mas é longo porque não é porque a BPMN, que é a anotação, é difícil, porque isso você vai tirar, ó, fácil, muito fácil. Aposto. A hora que você começar a utilizar, fazer desenho de processo, isso você vai falando com as pessoas e você vai arrastando, e vai arrastando, vai arrastando, e no final da conversa você tem um processo desenhado. Mas entender o que você já tem na tua veia, que é entender o que um processo é, isso que leva tempo. Entender como as organizações funcionam, isso não é nem a cereja do bolo, esse é o bolo todo. Porque como que a gente falava, né? Vou trazer um pouco para a área de programação, né? Saber a linguagem de programação, isso aí se ensina a inteligência artificial a fazer sozinha. Agora, pensar para resolver aquele problema, isso aqui, ó, massa, cefálica, voltada para a área de processo, aí que é o nosso diferencial. Aí a gente nada de braçada, né? Não sei se seus colegas aí me endossam, né? Mas eu acho que o analista de processos não é desenhar, não é ficar desenhando BPM. O BPM é uma das ferramentas que a gente utiliza, né? É uma coisa bem, é uma das, como se diz, é uma das técnicas que a gente utiliza para elucidar o processo, mas vai muito além de desenhar processo, fazer BPM, né? A gente tem, aí agora falando um pouquinho sobre dos entregáveis, né, que a gente tem em processos, né? A gente faz análise do cenário atual, chamado as is, né? Não sei se vocês conhecem já esse termo.
mas a gente faz o as is, o estado atual, e vem o grande diferencial nosso é no to be. Porque as is, gente, as is, claro, você vai conseguir, o teu ouvido fica treinado a escutar aquilo, o que a narrativa do cliente, e transformar essa narrativa em BPM. Isso não é tão simples assim, porque você tem que escutar e desenhar. Ou você faz outra técnica de mapeamento, né? A minha técnica que eu utilizo é brainstorm e mãos na massa. Eu vou ensinando para o cliente, inclusive, o que eu estou fazendo. Eu ensino ele o que é um BPM. Oh, gift aqui, I love it. Essa zoom aqui, porque é de graça, aparece um monte de propaganda na minha frente aqui. Eu não consigo ver vocês, desculpa. E aí vem o to be, é onde a gente realmente exerce muito bem o nosso papel, que é propor um cenário melhor, né? Aí, sim, a gente tem que ter uma tranquilidade, um conhecimento, né, do que a gente está falando. Se a gente não sabe, não desenha o to be. Eu não desenho o to be se eu não sei o que é o processo. Por que eu não desenho? Porque senão eu vou ficar fazendo caixinha ligado num losango ligado numa bolinha. Eu não vou estar fazendo desenho de processo. Eu não vou estar propondo melhoria. E aí, o nosso papel não está sendo feito. O analista de processo tem que propor melhoria. Se você desenhar o as-is e fizer o as-is, né, com o estado atual, e fazer um to be parecido, qual foi a sua função? Não teve muito, você não agregou muito para o processo, né? Então, eu pego, vejo o as-is, analiso, estudo o as-is, procuro benchmarks. Benchmark não, porque às vezes é meio complicado, você tem um curto tempo, né, para fazer, mas se você tem um tempo maior, procura no mercado, na internet mesmo, processo de logístico. Gente, o que a galera gosta de compartilhar conteúdo é impressionante. E isso é muito bom, é rico para nós. Eu procuro sempre saber se o processo que eu estou desenhando para o meu cliente, ele vai agregar alguma coisa para ele, vai trazer benefício para ele. A não ser que ele já venha, cara, eu já tenho na minha cabeça aqui um processo. A gente tem um estado atual, nunca deixo de fazer o as-is. Às vezes eu acho que é importante, até para a gente ver os ganhos da modelagem, mas eu já tenho aqui na minha cabeça um processo que eu quero desenhar. Aí você vai junto com ele, lapidando a informação dele, né? A gente não vai deixar de escutar, até porque né, a gente tem dois ouvidos e uma boca só, então não é à toa, né? A gente tem que escutar mais do que falar. Mas sim, é, esse eu acho que é o nosso principal ganho, né? Onde a gente consegue demonstrar mais entrega de valor, né? Que a gente sempre fala, entrega de valor, né? Tudo que a gente faz é entrega de valor, né? Mas Juliana, quer compartilhar com a gente alguma coisa? Olá, pessoal, boa noite, estão me Opa. ouvindo bem? Estamos sim. Então, eu já atuo aí na área de processos já faz um tempinho, né? Desde 2007 que eu atuo na área de processos. Eu comecei na área de processos no hospital de grande porte, né? Eu sou aqui da Baixada Santista de São Paulo, São Vicente. E eu tive esse meu primeiro contato com a área de processos no estágio da faculdade, né? Eu fiz administração, e aí eu tive esse primeiro contato com a área de processos através do meu estágio. Eu tinha uma disciplina que chamava Organizações, né, e Métodos, aí bem... E eu achava muito chato, na verdade, né? Não sei se era a didática do professor, mas eu achava aquilo um saco, né? A organização e Falando método era português. chato mesmo. Eu comecei na organização e método, era meio Aí chatinho. depois eu fui para a área e me apaixonei. Hoje eu sou uma apaixonada aí por processos. Eu acho que eu concordo com o que você falou. Eu acho que a gente, como profissional da área de processos, tem que quebrar
paradigmas, processos não é só um diagrama, né? O profissional de processos, ele está cada vez mais uma visão sistêmica, visão estratégica, ele tem que pensar no todo, ele não pode focar só no desenho, ele tem que pensar no envolvimento das pessoas, pensar que aquele to-be, o que vai agregar de valor para os clientes, para as pessoas, você tem que vender essa proposta, tem que envolver as pessoas, não existe processo sem pessoas, né? Eu acredito que a maior parte dos erros, elas não estão em pessoas, elas estão no processos, e a empresa, ela foca muito na punição em pessoas. Vamos trocar pessoas e substituir. E aí vem aquela outra nova pessoa, você substitui e o processo continua a mesmice, né? Não, nada foi feito, e aí as pessoas vão saindo, entrando novas pessoas e continua aquele ciclo contínuo, né? Porque o processo é contínuo, é diferente de um projeto que tem início, meio e fim. Então, assim, eu sou suspeita em falar, sou uma aprendiz, né? Eu digo que eu sou uma aprendiz. O BPM, eu tive mais contato, foi em 2015, né? Mas assim, como eu já tinha uma experiência, né, em processos, eu acho que agregou bastante valor no entendimento da anotação, e é bem isso que você falou, Murilo, né? Vai além de um desenho, né? Você tem que entender de negócio, você tem que entender de regra de negócio, a cultura da empresa, está tudo envolvido ali quando você desenha, o que tem de disponível de recurso, você tem que ter esse feeling, tem que ter esse entendimento, até onde você pode ir para propor um to-be adequado à realidade daquela empresa, que às vezes você desenha um to-be fora da realidade, né? Aí você fica frustrado, pô, não foi aprovado. Não, é que você talvez não está olhando para os lados, né? E aí depois eu fiquei quase 8 anos nesse hospital, né? Foi uma escola. Lá eu era analista de processos e eu atuava junto com a TI, né? A tecnologia da informação. Então eu participei de grandes projetos de TI. Acabei fazendo também trabalho de tester, levantamento de requisito, dava mastigada para o desenvolvedor. Então, assim, eu só não aprendi a programar porque eu não quis, me arrependo, porque a minha gerente queria me ensinar a linguagem, mas aí eu não quis. Não, eu sou mais da visão de negócio, pessoas, de ir lá conversar, de ir em loco, ver como que é, entender quais são as dificuldades, e é bem isso que você falou, o profissional de processo, ele tem que ouvir e fazer as perguntas no momento certo, sem dar as respostas, né? Deixar ali o usuário, que eu chamo, né? Falar, né? Falar, e você interfere com perguntas abertas, não dando a resposta, porque ele vai falar tudinho ali para você desenhar o Aziz. Depois eu fui para uma construtora, uma hold, que tinha vários tipos de negócios lá, foi aí que eu tive mais contato, né, com a anotação. Lá também, implantei lá, participei do projeto de implantação. Eu sempre atuei na área de processos junto com projetos, né, voltados a software, né, e projetos de melhoria em processos também operacionais, né, administrativos. E lá eu participei nessa construtora, eu participei da implantação de 17 módulos de um ERP da TOTUS, né, Proteus, né, Fluig, RM, acho que tem um colega aí que é da TOTUS, né, o Gustavo. Depois eu abri um negócio, fui virar empreendedora, né? Aí eu fiquei com o meu negócio aí uns 2 anos, mas aí não dava para viver de sonho. Eu falei, não, preciso voltar para o mundo corporativo novamente, né? Deixei meu sonho ali armazenado. E eu entrei depois no grupo Fleury. Lá eles tinham as áreas de processos divididas, né? Eu achava super estranho, porque lá eles tinham a área médica de processos, a área de enfermagem e a área de atendimento, e não tinha o back-office, né? Eu achava muito estranho você não ter os processos visíveis, né? Os desenhos, as regras,
assim, acessíveis, né, para você entender como funcionava, por exemplo, a cadeia de supply, né? Então eu achava bem estranho. E é um grande grupo, né? Ele está aí expandindo aí pelo Brasil, né? O segundo maior laboratório de análises, análises clínicas do Brasil, só perde para o DASA, que é o maior concorrente, e mesmo assim, uma empresa muito grande, né? E é aquilo, quanto maior parece que fica mais difícil, né? Para a gente que é de processos conseguir entender. E foi bem legal também trabalhar lá, consegui fazer vários trabalhos de mapeamento, da anotação também, implantamos vários projetos lá. Hoje, atualmente, eu estou como analista de processos num hospital aqui de Santos, da Baixada Santista em São Paulo. Eu estou no setor da área da qualidade, segurança do paciente e processos. É engraçado que hoje de processo só tem eu na empresa, né? A área de qualidade é nova também lá, então ela está sofrendo uma reestruturação. E assim, tem muita coisa para fazer lá, e esse ano eles vão entrar na JCI, que é a acreditação internacional, né, da área de saúde, e vai vir muito forte, porque um dos capítulos da JCI é a gestão por processos, né, e aí tem um baita desafio, porque é uma empresa assim, de cultura bem tradicional, bem forte, há muitos anos atua aqui na Baixada, tem uma bagagem aí na parte da maternidade, eles estão reestruturando isso, que eles querem mudar o modelo, então tem muita coisa para fazer, e é isso aí, eu acho que é bem o que o Murilo falou, né? Processos vai além de um diagrama. Eu sempre falo para a minha gestora que processos não é um fluxograma, ele vai muito além, né? Nós, de profissionais de processo, nós somos agentes de mudança, né? A gente tem que entender não só da anotação, você tem que ter lá um feeling com as pessoas, você tem que saber lidar com as pessoas, você tem que ouvir as pessoas, né? E você, ao mesmo tempo, tem que ser imparcial para não se envolver, né? E é muito legal. Eu amo essa área, sou uma apaixonada. Eu ainda não entrei numa empresa que eu vi, realmente, né, processo roda aqui, flui, tem um pouco de tudo, mas vamos ver aí o que vai dar, se eu ainda vou conseguir entrar nessa empresa aí sonhada, vendo o processo fluxo contínuo aí. E é isso, gente. Legal, tem uma boa bagagem aí, Juliana. Parabéns pela sua trajetória. O que eu posso dizer, Juliana? Não sei se serve como dica, mas estuda sobre escritório de processos. Vocês estão me escutando bem? Estão escutando? Acho que parecia que travou aqui. Tá. Agora sim. Tá. Não sei se vocês me ouviram, né? Que eu falei tá. um monte, não sei. Não, ouviu, a gente ouviu sim. Deu uma cortadinha no final, eu acho. Para mim, pelo menos, mas deu para entender. Como dica, eu falaria para você estudar sobre escritório de processo, já que você está dentro de um hospital que permite você poder crescer e você poder mostrar esse valor do escritório de processos dentro da tua empresa. Primeiro, vai te trazer um salto profissional, né? Isso aí, com certeza, você pode ser melhor ainda à vista, né? Porque o escritório de processo ele traz a profissionalização dos processos. Você identificar, conseguir trazer os benefícios, né, que a gente tem quando se implanta um escritório de processo, é notável, é notório para a empresa. Isso é sensacional. Se você puder. Isso eu já iniciei, né? A gente já está Legal. começando a iniciar, só que como eu te falei, lá não tinha nada. Lá tinha uma Uhum. área de processos, porém eles não eram processos, né? Não tem nada documentado, na verdade. Uhum. É tudo muito bem no início, né? Uhum. Então, estou tendo essa oportunidade de trazer já a anotação BPN, então a gente já usa o Visage lá, foi uma das ferramentas
ela me deu a liberdade de escolher a ferramenta, escolher não, né, de sugerir, então eu sugeri as ferramentas, e aí ela gostou bastante da anotação, do visual, eu acho que o Visage, ele traz aí uma visão mais clean, né, do desenho, Sim. e assim, a gente tem que, é aquilo que eu falei até no curso, né, às vezes você faz um processo muito enxuto ou muito detalhado, mas a gente tem que pensar sempre em quem vai ler aquele processo, né? Então não adianta eu também trazer uma coisa assim super moderna e as pessoas não tá nessa vibe ainda, né? Exato. De estar entendendo. Então a gente tem que tentar ser o mais claro e objetivo possível, porque eu penso assim, tudo que eu faço alguém vai ler, né? Então eu tenho que ter empatia de tentar enxergar com os olhos do outro, porque às vezes para mim o que está claro para mim, eu vou te mostrar para você não tá. É claro que eu não vou agradar 100%, mas a maioria a gente tenta simplificar o máximo possível e fazer numa dinâmica que todos entendam. Há um mês, quando eu entrei, né? Eu só tenho 6 meses lá. O primeiro mês que eu entrei, eu fui mapear o processo da UTI neonatal, porque aí eu sugeri para ela, vamos fazer uma matriz, né, verificar quais são os processos mais críticos e priorizar, né? Então, a gente fez uma matriz, ela é da área de qualidade, então ela sabe bastante sobre ferramentas de qualidade, então ela já sabia quais eram os processos críticos, e a matriz deu justamente os processos que ela já tinha diagnosticado que eram críticos, né? E então foi bem legal, porque o pessoal teve o primeiro contato, né? Tinha 9 tipos de entrada de itens de materiais de consumo, e aí a gente conseguiu fazer um to-be aí para 2 entradas, né? E aí esse fluxo a gente está acompanhando. Então, assim, é muito inicial lá, né? Diferente dos outros lugares que eu passei que já tinha processo, mas está sendo bem legal. É um baita desafio, né? Sim. Acho que como se diz, todo início é um grande desafio, né? Depois você entra meio que na engrenagem ali, você decola, né? Mas o início é sempre os 5 primeiros anos, né? O início. Ô, É um Murilo, desafio. Sim. olha só, eu fico um pouco preocupada com a minha participação, porque assim, vocês têm uma bagagem já de bastante tempo, então de repente eu vou ficar incomodando toda hora perguntando coisas básicas. Mas quando você fala, por exemplo, de montar um escritório, beleza. Então, quando você fala de montar um escritório, o que que você quer dizer com isso? É de ter uma estrutura realmente voltada e focada em processo dentro da empresa, e ela começar a trabalhar isso na cultura empresarial, é isso? Exatamente, mas não é estrutura física, tá? São papéis mesmo, tá? O que que a Papéis, gente tá. tem, isso, papéis. O que que a gente tem dentro de um escritório de processo? A gente tem o analista, o próprio, a pessoa que faz o desenho de processo, a gente tem a pessoa que faz a análise desse desenho do processo, a gente tem a parte de qualidade de processo, a gente tem as pessoas que ficam atentas a novas tecnologias, não só de processo, mas que podem agregar valor para a companhia. A gente tem o papel do supervisor de processo, que ele tem uma visão mais estratégica, aí ele sai da visão de desenhar processo e olha para a cadeia de valor, ele é preocupado na cadeia de valor, né? Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se Uhum. você começa a fazer um trabalho de consultoria em gestão por processo em uma empresa, um dos primeiros passos que você teria que montar seria essa estrutura, porque, pelo que você está falando, se uma pessoa que é membro de uma empresa, ela não vai dar conta de implantar essa cultura e de seguir todos os passos, imagine um consultor que chega, né, que Não. Assim, ó, o segundo, existem passos de maturidade, tá? O passo de maturidade para você implantar um escritório de processo é quando você já tem os papéis definidos. Você já tem um número bom de analistas de processo. Um analista de processo não adianta. Mas se você conseguir colocar a cultura dizendo que aquele processo é importante e a empresa identificar que existe a necessidade de crescer o time para dar sustentação a toda a empresa, um analista de processo não mapeia a empresa inteira, dependendo do tamanho, né, claro. Mas acho pouco provável
que a nossa amiga consiga mapear o hospital inteiro. Por quê? Porque quando você vai mapeando o processo, aquele processo já se tornou obsoleto na próxima página. Ele já se tornou, quando você faz o as is, né, que é o estado atual, e você projeta o to be, quando você termina o to be, ele vira o as is. É meio doido, é cíclico isso, né? É cíclico. E aí, se faz necessário, você ter uma estrutura maior. Mas isso é quando... Pois mas aí pode ficar um pouco daquela história, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você monta uma estrutura para que você consiga implantar, ou você começa a implantar para que você depois dê fôlego para a empresa até para poder reconhecer e ter essa estrutura. Então, por exemplo, no sistema de gestão da qualidade, você também identifica responsáveis, né, para a implantação do SGQ dentro da empresa, você vai formar pessoas para serem os auditores internos e etc. Tá? Mas, assim, um consultor, ele chega e ele direciona isso e ele consegue implantar, coordenar o trabalho para poder implantar a norma. Já na parte de processo, eu acho que é mais complicado o consultor chegar e entrar, ele tem que montar essa equipe, né? Tem que ter alguém lá dentro que seja responsável por essa área, né? Ainda que seja com uma área bem enxuta, porque, né, a minha realidade, eu pego empresas de todos os portes, da pequena, média e grande. Sim. Então, tem empresas que a realidade não comporta ter um escritório, entende? Cláudio, quer contribuir, Cláudio? Você levantou a mão ali, né? Eu achei interessante quando você fala, Isabel, porque a sua visão é a visão de gestão estratégica. Então, a gente está falando muito de estrutura. E eu queria que a gente jogasse um temperozinho. Eu não sei se eu vou estar ajudando ou atrapalhando, mas eu queria dizer. A minha visão do que você disse, para que o escritório de negócios ele acontecesse, ele está dentro da estrutura organizacional, dentro da governança. Por exemplo, quando você pega a estrutura de governança, eu particularmente, e aí eu vou falar de teoria, eu não sou consultor prático, eu tenho até pretensão para isso, mas eu não tenho essa experiência. Eu tenho da teoria por causa das formações e tal. Então, assim, quando você vem para a empresa para poder fazer uma reestruturação, principalmente a empresa de economia familiar, que é com a qual eu estou trabalhando agora, a primeira coisa que você trabalha é a estrutura de governança, porque você vai trabalhar a transição e tudo aquilo. E aí, dentro da estrutura de governança, você vai desenhar e mapear toda aquela estrutura que você pretende. A cultura de processos, ela precisa ser adequada, ela não se inicia assim, que é mais ou menos o que a Juliana está fazendo lá, pelo que eu pude entender, né? Então, assim, eu acho que para facilitar, e aí é uma opinião, tá? A primeira coisa que tem que se verificar é dentro da estrutura. A mesma coisa acontece não só no processo, por ser cultura nova, acontece com compliance. Entendeu? Você chega numa empresa hoje que ela tem que se adequar ao compliance, você cria um escritório de compliance. Entendeu? E aí você tem uma pessoa do compliance para ela aplicar todas aquelas normalidades, verificar as normativas, trazer a empresa para as novas normativas de compliance. A mesma coisa acontece com o processo. Nenhuma empresa no Brasil, e o ruim do Brasil hoje é que quando ele pega esse tipo de coisa, ele tende a banalizar. Graças a Deus, com o processo, eu não tenho visto acontecer. Vi acontecer com compliance, vi acontecer com coachings também, entendeu? Mas, assim, com o processo, você vai ter que chegar e entender essa cultura, explicar para o dono, principalmente nas economias familiares, que o Brasil é rico nisso, que você precisa que o não compliance gera um custo maior do que o investimento em compliance, assim como o não processo traz mais prejuízo do que o lucro que ele trará, entendeu? Então, a primeira coisa que eu faria, eu espero estar ajudando, tá? É analisar a estrutura de governança da empresa e aí verificar. Você não precisa necessariamente criar dentro da estrutura esse escritório físico, como o próprio Murilo falou, mas você precisa trabalhar essa cultura, porque o processo ele vem para melhorar, entendeu? Espero ter ajudado, pessoal. Desculpa se eu Ajudou bastante, devaguei bastante, bastante. não, ajudou bastante.
Eu não sei se ficou claro, ficou alguma questão, Isabel? Se você quer fazer uma réplica aí do nosso amigo Cláudio, ou eu posso fazer um comentário em cima também, né? É, não, eu imagino isso, que depende da maturidade que esteja a empresa, né? Do grau de maturidade da empresa para poder, e também de condição para poder montar isso. Exatamente. Caso É, contrário, a gente vai ter que tentar, se coloca a cultura, que é o que o Cláudio fala, que é o principal, né? Ter ou não a estrutura é outra história, sim. mas tem que ter a cultura. Uhum. Agora, desenvolver os processos dentro dessa empresa e realmente fazer funcionar, vai depender também do porte dela, para ver se você consegue fazer com estrutura menor ou maior. Exato. Quando a gente fala em estrutura para escritório de processos, a gente está falando uma estrutura de médio porte já, tá? Ali quando você tem de 3, 4 analistas de processos já trabalhando simultâneos. Por quê? O que que acontece? Um analista de processos, desenhar processo é como você faz, deixa eu ver, como você faz o pão. Vamos lá. Nem todo mundo vai fazer aquele pão no mesmo formato. A forma que você amassa o pão é diferente dos colegas. No final dá o mesmo resultado, mas como você faz essa massa de pão pode ser completamente diferente. E o escritório de processos, ele vem para normatizar isso. Ele vem para trazer um pouquinho mais de normatização aos profissionais da área. E aí você consegue, com isso, trazer mais identificação da área de processos. Você começa a demonstrar mais maturidade na gestão do processo. É mais nesse sentido. Mas a consultoria, olha, eu não conheço nenhuma consultoria que já chegue propondo a criação de um escritório de processo, Ah, tá? É mais assim, quando já tem bastante analistas, já tem bastante analistas de processo trabalhando junto, e aí eles olham assim, eles olham um BPM, daí eles olham o outro, eles olham, ficam olhando, tipo, gente, vocês não estão seguindo a mesma linha de pensamento, né? O fluxo não está indo da esquerda para a direita, vocês não estão seguindo o tamanho das caixas, o nome das atividades. Aí você dificulta a visão do usuário, porque o usuário, quando ele pega um processo para ler, ele entende. Aquele analista que fez aquele processo, ele foi muito coeso no que ele desenhou. Mas já o outro, ele tem um pouquinho mais, ele gosta de colocar mais informações. Os níveis de informação que a gente faz, os processos, subprocessos, e vai fazendo esse drill down dentro do processo, isso também é visto dentro de um escritório de processos. Uma normatização de quão especialista você desce nesse desenho. Tudo isso ajuda num escritório de processos. Isso ajuda, tá? Não é, não é regra colocar um escritório de processos. O escritório de processos é para trazer mais organização para a área de processos. Mas aí, como a colega falou que já está num hospital grande, né? Um hospital médio porte, você comentou, né? Desculpa, laboratorial, né, Juliana? Agora é o hospital que eu tô. Hospital, isso, É, hospital. grande porte, é. Isso, então, ali ela pode, sim, aí foi uma dica como para a carreira. Ela começar a propor isso para ela desenvolver a parte de liderança, que é super importante para a gente crescer profissionalmente, né? Você vai passar, sei lá, vindo mais um analista trabalhar com ela mostrando o valor na atividade que ela desempenha, e outros setores também solicitando o desenho de processo, pode ser que ela não comece mais a dar conta, e aí seja necessário contratar mais um, mais um, e a gerente dela vai olhar assim, poxa, mas faz agora sentido o que a Juliana falou. Se a gente colocar um escritório de processo, a gente começa a padronizar os processos que a gente está desenvolvendo, a gente ter um controle do que a gente está desenvolvendo, o controle do nosso PDCA, porque nada adianta a gente fazer um to be e jogar, a gente tem que sempre rodar um PDCA em cima. Isso é uma das atividades que a gente tem que fazer, porque senão a gente Murilo, vira desenhador de processo. o que é drill down?
Desculpa, eu tenho essas manias de esses jargões técnicos, perdão, é descer os níveis, né? Vamos lá, subprocesso, a gente tem dentro de uma cadeia de valor, a gente tem compra, vamos lá, deixa eu ver, a cadeia de valor de uma transportadora, tá? A gente tem no início dessa cadeia de valor, a gente tem o transporte, o setor de logística, daí tem o setor vamos lá, compras, aí tem RH, tem Emissão todas, de notas. isso, tem todas as caixinhas uma do lado da outra. E aí, o drill down que eu falo é pegar essa caixinha e explodir ela. Daí você entra dentro dessa, entra dentro, é bonito, eu adoro isso. Você entra na atividade e abre ela e vê detalhadamente o que essa atividade faz. Aí você entrou na tesouraria. Aí na tesouraria tem o contas a pagar e contas a receber. Daí você faz mais um drill down e vai se aprofundando, vai se especializando na área. Você vai ficando cada vez mais especialista. Entrando nessa área, você vai especializando o teu BPM. E aí... pode falar. É isso mesmo. Não, por exemplo, controladoria. Eu tenho controladoria, né? Aí dentro de controladoria eu tenho fiscal, tenho contábil e tem a parte lá de patrimônio, ativo fixo. Aí você vai abrindo e detalhando. Essas linguagens que a gente usa, né? A gente tem que se policiar mesmo. Desculpa. É meio que um vício, né? Não, mas não é para se pedir desculpas. O que eu vejo é que é a linguagem da área. Então eu fico pensando, né? Bom, se é da área, as pessoas acabam levando isso como padrão, é internacional. E será que não é o caso de ter que saber mesmo? Eu estou questionando isso. Ajuda só. Só Porque, ajuda, você não tem porque obrigação de saber. Ajuda só. Porque deixa eu te dizer qual que é a minha filosofia, né? Na minha empresa de consultoria, uma das coisas que eu digo, o nosso slogan é fazer o simples e funcional. E aí eu evito o estrangeirismo ao máximo e eu tento simplificar muito, porque eu tenho receio. Às vezes eu vejo uma empresa contratar 2, 3, 4 consultores e ele fica ali perdido com tantas terminologias, e às vezes a pessoa está falando até a mesma coisa, mas cada um usando uma linguagem diferente. Então, eu costumo traduzir até o brainstorm, vai fazer um brainstorm, vamos fazer um toró de palpites aqui. Eu brinco com o pessoal, sabe? E aí, vamos fazer um toró de palpites aí, e eu acho que isso simplifica mais e tal. Mas, de repente, eu estou errada. Se o BPM tem isso como padrão, eu tenho que aprender. E minha questão é, né? Onde é que eu vou buscar Eu acho isso que para aprender? você só precisa aprender para conversar com analistas de processo, para falar de lado, assim. Mas para falar com o teu usuário, eu acho que a tua forma que você comentou agora é a perfeita. Eu falo muito em termos técnicos e eu me policio isso quando faço as entrevistas, por quê? Porque eu vim da área industrial, eu fiz muitos anos, eu era analista de processos dentro da indústria. E na indústria, eu já mapeei processos em inglês, com pessoas de fora. E aí a gente utilizava toda a parte do procedimento, do processo mesmo, a gente fazia em inglês. E eu fiquei muito tempo nisso. E aí acaba ficando na cabeça isso. Só que é errado isso que eu fiz. A gente só fala termos técnicos quando a gente está falando com um colega da mesma profissão. E, se possível, e você vê que esse termo técnico não vai agregar, não usa. Não usa, porque isso está mais parecido com aquele advogado, né? Eles pegam 20 páginas primeiras para falar o latim, e aí no finalzinho sai o resultado, né? É a mesma situação, é a mesma situação. O uso Isso de aí. palavras técnicas, eu acho, assim, se for de colega para colega, de profissão, acaba facilitando um pouquinho, assim, mas é, se você mudar, se alguém, né, no contexto da reunião não souber, eu não aconselho nem um pouco usar. É super errado usar. Porque você acaba elitizando, né? É horrível, eu acho horrível elitizar qualquer profissão. Gente, Ok. 9:01, gente, a gente não fez o processo. Mas eu gostei demais da nossa conversa. Demais, demais, demais. Eu queria ter trazido esse primeiro desenho de processo para poder
sair desse 0 a 0, né? Dessa bolinha aqui, ó, né? Eu queria ter colocado essa bolinha, mas esse papo que a gente teve, eu acho que foi muito Bom legal. começo, uma boa Muito introdução. legal, exatamente. Não sei qual que é a disponibilidade de vocês, mas acho que semana que vem, se a gente puder, como a gente já se conhece agora, né? A gente já sabe um pouquinho um do outro, né? A gente já pode, na semana que vem, já partir para o desenho. A gente dá o boa noite e vamos no massa. Essa é a minha É, sugestão, né? Concordo. eu ia falar, ia brincar com você. Vou fazer minha última pergunta, que eu estou vendo você com o bisagem Não, aberto. não. Eu ia E não é a brincar última dizendo pergunta, tá? isso. Sabe por quê? Eu falo, a minha filha já foi dormir, minha esposa já tá lá já na lida, né? Não, Mas eu não tenho pressa. eu ia perguntar justamente como é que ficou estruturado o grupo, porque assim, me desculpe, eu li até um determinado momento, depois Uhum, quando eu fui ver, tinha 35 mensagens que eu não tinha conseguido olhar ainda. uhum, E aí eu tinha sugerido, quando falaram lá do dia, eu tinha sugerido manter um dia fixo para os encontros, porque a gente acaba sabendo que naquele dia é o dia de se encontrar e se programa sabendo que tem aquele compromisso. uhum. Se puder participar, ótimo. Se não puder, parece que está sendo gravado, né? Esse nosso Tá, encontro, aham, eu inclusive, tô gravando aqui. né? Uhum, Isso. E aí, quem não puder, depois assiste a gravação. Mas eu não sei como é que vocês se estruturaram. Para bem da verdade, Murilo, parece que é você que está encabeçando isso. Nossa, eu agradeço assim bastante, porque eu acho que você deve estar fazendo isso com o maior coraçãozão aí aberto e com vontade de compartilhar teu conhecimento. Então, uhum. isso é muito E bacana. aprender, né? E os demais que estão aqui também, mas eu não sei como é que está montada essa estrutura, né? Então, se você puder falar um pouco disso e como é que a gente vai se organizar. Posso falar. A gente vai se organizar como a gente bem entender, porque eu não criei nada, gente. O que que eu fiz? Eu tenho essa vontade, eu sempre tive essa vontade de passar conhecimento. Isso vem de todas as empresas que eu trabalhei. Eu sempre criava aula de BPM. Eu fiz para o chão de fábrica isso. Eu chamei a galera, porque quando eu comecei a mapear, eu ficava frustrado, assim, porque as pessoas não conseguiam entender o que eu estava desenhando. Eu fiz errado porque hoje eu entendo que eu não deveria ter ensinado BPM, deveria ter ensinado processo. Que BPM é para nós, analistas de processo. Mas, assim, eu não estruturei, não tenho um canal, não tem nada, gente. Eu estou gravando isso aqui, depois eu vou compartilhar com vocês no meu YouTube, na minha Cria um conta do... canal, Murilo. Não tem, cria. Eu não sei, eu tenho que ver como é que Falando de faz. BPM, É Então... legal. Tem um monte de canais lá que eu estudo nos canais. Uhum, Tem muito conteúdo bom no YouTube. sim, Vai sim, lá, sim. vai concorrer lá. É, Já vai ter seguidores já. já é, começa com 4, isso eu garanto. olha aí, ó. Mas, assim, na verdade, vocês são co-fundadores disso também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Eu não fiz nada sozinho, eu não estaria É, aqui conversando sozinho, né? Mas eu não fiz, né, assim, não tenho nada estruturado, né, Isabel? A minha intenção era mais compartilhar conhecimento, e aí, conforme foi passando a semana, eu fui dando uma olhada no que a gente poderia fazer, qual estrutura a gente poderia usar, acho que o Zoom atende, e aí depois pensei, como é que eu vou compartilhar depois esse conteúdo, né? Com quem não pode participar. Eu tenho o meu YouTube, Compartilha lá no YouTube. Já abre o isso. canal lá. Eu vou fazer isso. Vou ver como é que faz para abrir um canal. Canal lá no YouTube. Tem uns canais bem legais lá. Eu sigo um canal chamado Deca, não sei se A você Deca, conhece, que é sim, de uma conheço. Eu moça. fiz Ela curso é com bem ela. legal também. Sim, né? Ela indico aí para Uhum, quem quiser conhecer um pouquinho mais, que ela tem uma didática bem legal também. uhum. Então, abre seu canal lá, já vai ter uma seguidora lá. Ah, legal, vamos lá, vamos juntos. Mas é isso, Isabel. Por favor, Isabel, mano. Não, eu estou dizendo mais uma seguidora. Ela vai ter Ah, mais, tá. vai ter um, eu mais uma. Não, gente, a gente vai, na certeza. verdade, assim, quanto mais pessoas a gente puder passar conhecimento, a gente acaba aprendendo mais. Porque toda vez que eu passo, eu tento compartilhar conhecimento, eu vou reforçando o que eu já sei. E o que eu não sei, às vezes, tem muita coisa no Visage mesmo que eu não sei, vem alguém e fala assim, cara, se você colocar a informação aqui, você já sai com uma matriz raster no final.
Se você fizer preencher esses campos aqui, no final você já tem a matriz raça. Tem várias outras funcionalidades dentro da ferramenta que eu não faço a mínima ideia que existe. E tem a simulação, você já usou, Tem a Murilo? simulação eu nunca usei. Isso Eu isso eu sei fiz que um curso bem basiquinho uns dias atrás, de um professor, Fernando, depois eu passo para vocês, do Visage, de simulação. E é bem legal porque você coloca os tempos, né, recursos e tal, e aí ele faz a simulação e te dá, tipo, 100%, 20%, aí ele valida teu processo, bem legalzinho. Ah, Tá? legal, Depois eu passo o interessante. contato aí no grupo. Boa. E tem no Free, tá? Não é só na versão paga, não. Você consegue fazer no próprio Free. Eu testei os fluxos que eu fiz lá, os diagramas, e deu certinho. Bateu Mas eu uso o pago, o Workgroup, só na empresa, porque a gente é em 11 analistas de processo, então a gente compartilha muito processos, né? Já publica, A né? gente Você já publica também no publica, né? SharePoint, a gente consegue compartilhar esse conteúdo que a gente gera com a própria área para ela fazer a validação do desenho, né? Mas é porque a empresa já vem com essa cultura, já tem um tempo, tem toda já tem um histórico, né? Mas sim, é super válido. Eu vou fazer isso que vocês me indicaram, vou criar esse canal aí, Isso, cria vou, sim. Tem e aí a muita gente gente atrás do compartilha. conteúdo. Uhum, Né? E é bem legal, pessoal. Pelo menos, eu procuro conteúdos assim mais didáticos, né? Porque às vezes para quem está começando, tem alguns conteúdos que são assim bem maçantes, né? uhum, Então eu acredito que uma forma mais didática é aquilo, né? Você tem que tentar passar o mais claro possível, né? Para a sim, pessoa entender. Né? Entender e se prender e ver que aquilo tem propósito e tem valor, né? sim, exato, exato. Então tá, gente. Vocês querem comentar mais alguma coisa? O que que a gente pode... Ó, a minha sugestão é a gente começar na próxima semana. Não sei, pode ser besteira, pode ser que a gente continue o nosso papo. Pode ser que surja algum assunto que você queira saber também, Isabel, ou a Juliana quer trazer algum assunto para a gente conversar. Não necessariamente a gente precisa focar só em desenho de processo, tá, gente? Porque, como eu falei, o processo, desenhar processo, ele não é tão difícil inicialmente. Ele se torna difícil, deixa eu não tentar minimizar o teu aprendizado, Isabela. A tua curva de aprendizado, por você já estar na área, a tua curva de aprendizado vai ser muito mais rápida. Tá? É só você saber o que são os artefatos que a gente tem aqui, a paleta, né? Essa paleta, para que serve cada artefato desse, que no final você tem o desenho do processo. Pega esse aqui, arrasta aqui, e aí depois desse aqui tem uma tomada de decisão, que a tomada de decisão pode ter dois fluxos, e esses dois fluxos têm que convergir depois, que depois vem uma outra atividade que chega no final e encerra o processo. E aí, as variações disso aqui, dessas possibilidades, que a gente pode brincar. Mas assim, o BPM, ele não tem nada além dessas ferramentas aqui, ó. Esse aqui é bem enxuto, tá? Aí, o que a gente pode especializar é o tipo da tarefa. Aí a gente começa a trazer mais riqueza de informação para o nosso processo. Aí você começa a deixar que a pessoa que venha ler o teu documento, o fluxo que você desenhou, ele não precisa ter uma narrativa, porque ele pegando aqui, ele já consegue entender o que o processo quer dizer, com a riqueza de detalhes da informação. Assim, eu tenho esse entendimento, tá? Já sofri muito tentando fazer isso aí, usando Excel, na época que a gente não tinha os bisagens da vida e assim Uhum, vai. uhum, Então, eu não diria que nesse ponto eu parto do zero. Agora, eu sou um pouquinho chata quando eu me meto a fazer uma coisa, porque eu falo assim, uhum, olha, eu quero entender. Então, uhum. se, se a Sim. bolinha é verde, começa com verde, termina com vermelho, tem uma lógica. Isso aqui, Uhum, mas por que isso? Né? uhum, Sempre converge, você falou ali
depois que você fez essa tarefa 2 e 3, e você vê, ela sempre converge aqui, sempre converge, porque eu já vi alguns não convergindo, então eu quero entender por que que sempre converge, né? Entendi, sim. E aí quero entender mesmo, para sentir segurança e passar segurança para as pessoas. Entendi. Não, vamos conversar sobre isso também. Eu acho que é super válido. Foi o nosso primeiro propósito, né? E pode ter em conta, então, que a gente converse mais sobre a nossa profissão, né? Ou trazer metodologias, falar sobre um pouquinho sobre o BPM Casos. ágil, é, mesmo ferramentas que a gente utiliza antes do mapeamento de processo, né? Que a gente tem as análises que a gente pode executar, a gente pode falar como que a gente encaixa um PDCA aqui. Gente, assunto tem de monte para a gente falar. Claro, desde que tenha interesse, né, gente? Vocês têm que querer ter curiosidade por aquele assunto e alguém de nós, né, alguém de nós cinco aqui, inicialmente, ter o conhecimento para passar. Não necessariamente precisa ser eu, Murilo, conduzindo todas as reuniões, eu acho que não é necessário. Eu acho que se algum de vocês tem conhecimento e vontade de passar algum conteúdo sobre o nosso assunto, por favor, o espaço é nosso, não é meu, é nosso. Ok? Ok, perfeito. Então, tá bom. Primeiro, gostei demais de conhecer vocês. Um bando de apaixonados por BPM. E depois que isso pega, não larga mais, você só pensa em processo. Tudo que você vê, você fala, gente, esse povo não pensa como é que faz as coisas, por que que faz assim, né? Até na fila de mercado, às vezes eu fico assim, gente do céu, olha assim, pô, por que que não pega alguém, põe ali, faz isso aqui, e faz, e já fico pensando como que poderia melhorar aquilo ali, né? Se torna o chato da coisa, Você né? se torna um questionador, né? O questionador, né? Exatamente. Mas por quê? Aí dá os 5 porquês lá. Aí, ó, mais uma ferramenta ótima, hein? Qualidade na veia. 5 porquês, Ishikawa. Exatamente, exatamente. Então, gente, muito obrigado pelo horário de vocês. Ao meu ver, esse horário ficou bom porque, assim, ó, a gente já fez as nossas, em teoria, né? A gente já terminou as nossas atividades do dia a dia e já está indo para o descanso, né? Então, eu achei que 8 horas ficou um horário, não 7 horas que você tem que correr para sair, fazer, ou às vezes você emenda a tua jornada de trabalho no curso que a gente estava fazendo, né? Então vai ser de 8 às 9, não é isso, Murilo? A minha proposta seria das 8 às 9, a gente continuar nesse horário. Hein, Murilo, eu vou seguir o pensamento da Isabel. Eu acho que a gente deveria definir, por exemplo, todas as terças-feiras. Vamos, fechou. Porque Por mim, realmente, eu curto. Terça-feira, 8 horas da noite, é o nosso encontro. De 8 às 9. A gente 8 é às bom 9. ter um horário de começar e de terminar, porque também a gente, assim, é chato estar na reunião e ficar naquela agonia, nossa, eu marquei outra coisa e tá, né? Sim. E também para não tomar o tempo, passar, às vezes a gente se perder nessa administração também, né? Sim. Até uma boa prática em mapeamento de processo, viu, gente? Não comecem em mapeamento de processo sem fim. Tá? Isso cansa demais. Exatamente. A nossa cabeça pensa em processo, mas o usuário fica cansado quando termina. Agora, outra coisa que eu queria sugerir, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? Eu tô trabalhando agora na reestruturação de uma empresa que é um hospital chamado Sandel. É uma empresa de medicina do trabalho. Né? E teve uma ruptura, é uma empresa familiar de longa data, de 40 anos, e houve uma ruptura bem brusca na transição. O pai tinha um filho mais novo que administrava, o pai estava lá, aí o pai chamou o irmão mais velho e teve uma ruptura muito forte. Isso mexeu com a empresa nos últimos 2 anos, junto com isso veio a pandemia. Qual é a minha missão nessa história? Eu estou entrando para reestruturar e trazer de volta para o crescimento. Um desafio para mim, tá alimentando aqui, ó,
lá dentro, e eu estou feliz demais com isso. Uhum. E tem coisas que eu pretendo trazer para a gente debater. Eu queria ver se Uhum. vocês aceitam isso. Eu queria pedir ajuda também, né? Daí você Sim. aproveitar o momento. Olha só, o processo assim, como é que poderíamos melhorar? Não só eu, acho que a Juliana tem muita coisa que vai acontecer, a própria Isabel, Gustavo aí também. Então, assim, eu acho que seguir uma linha assim Ó, seria gente, eu bacana também, tá? também. Eu quero trazer coisas para vocês contribuírem comigo, tá? Não, mas cara, eu acho que É uma esse é o troca. intuito. Esse é o intuito, tá? Quando a minha proposta eu fiz para a gente fazer desenho de processo, mais para fomentar o assunto, porque quando você fala que vai fazer o desenho do processo, as pessoas têm a tendência a querer, né? Querer ver como é que funciona, né? Assim, eu estou super feliz com a quantidade de colegas aí que a gente teve hoje. Eu acho que esse número aqui já é muito bom, mas a quantidade de gente que me pediu para fazer em tal horário, tal horário, tal horário, e não compareceram. Então, eu acho que vamos dar o crédito para nós que estamos aqui e trazer o que a gente quer fazer. Não É, vamos ficar moldado, nem moldurado, nem formato. A gente vai propor no início da reunião o que a gente vai fazer na nossa conversa, o formato que a gente vai conduzir e a gente vai conduzir. tá bom. Eu Tá Perfeito. acho que ótimo, tá ótimo democraticamente a assim. gente consegue. Vamos, vamos. Tá bom? Certo, eu estou muito feliz. Eu estou Eu muito também, feliz, eu muito gostei. empolgado. Curti, Gostei bastante curti aqui a do galera aí. pessoal. Também curti bastante aqui. Vierem em Mas Brasília, me avisem, tá? Quando Opa, vierem em aqui para o Brasília, sul se alguém também, tiver que tá? vir, Tá quente, inclusive me tem avisem, sol aqui, gente. que aí a Vocês falam que gente no sul só tem vai frio, não é no, não. vai num lugarzinho bacana, almoça num lugarzinho bacana, troca uma ideia, Murilo é tá? de Levo vocês aí. Sou Curitiba, né? sou curitibano aqui, curitiboca, que a gente fala. Curitiba, né? você é de onde, Gustavo? Tá no Paulo, mudo, capital. Gustavo. Pô, peraí. Aí, Ah, tem uma irmã que mora em Curitiba aí. aí, ó. Já Agora conhece. estão conseguindo me ouvir? Sim, sim. Sim, sim. Beleza. Eu sou de São Paulo, capital, mas logo mais eu vou ser, daqui 30 dias, eu vou ser vizinho da Juliana. Praticamente. Eu vou morar na Praia Grande. Olha aí, ó. Eu vou Aí, morar na Praia Grande. Passei Mais, 2 meses lá. mais um praiano, né? Ai, que Do jeito inveja. que tá, trabalhando remoto, não vale nem a pena ficar aqui nessa doideira, loucura. É São Paulo, né, Gustavo? Você tá? São Paulo. É, Eu vim da eu Praia fiquei Grande. quase 2 anos trabalhando em São Paulo, mas eu subia e descia todo dia, loucura. Lá no É bem, Jabaquara. é bem próximo daqui. Eu fiquei 2 meses na Praia Grande, desde o dia 9 até domingo passado. E aí eu vim domingo para poder organizar minhas coisas aqui. E no próximo mês eu e minha esposa a gente está descendo e vamos ficar eternamente, porque a pandemia meio que ajudou mais ainda as empresas a forçarem a trabalhar esse lado remoto, né? Então a gente aprende bastante, a gente está conseguindo tocar bem a vida. Legal, show de bola. Gente, vocês querem fazer um print de tela para compartilhar? Vocês querem fazer? Eu acho que ajuda um pouquinho também para a gente. Vamos se adicionar aí no LinkedIn, né? Vou passar depois, a gente começa a adicionar os colegas aí no LinkedIn. Vamos fazer uma foto nossa aí? Bora? bora, Bora? bora. Manda Bora. aí. Deixa eu fazer uma foto aqui. O cara de TI pegando o celular para tirar foto da tela, né? Não sabe dar print da tela. É horrível isso, gente. Deixa eu ver como é que eu me coloco nessa conversa aqui também. Deixa eu ver. Como é que eu apareço aqui, gente?